Retornando do café, eu convido ao palco esse que nasceu para o palco. Palmas para Alcir Augusto! E aí, como eu não posso, deixa eu fazer o meu meio de campo aqui também. Porque eles juntos vão falar sobre a linha Point of Care, que é o Vida Fia Teste e Rapid Teste. Falei certo? Então vamos aplaudir agora, porque vocês têm de aplaudir na mesma proporção. Ou talvez um pouquinho mais, hein? Marcelo Viana Vargas! Foi bom? Não precisa ser mais, não, porque a estrela é o Alcir, tá? Agora, não chama ele mais de Alcir Augusto, não, porque esse é o jeito que a mãe dele chamava ele quando ele levava bronca. Já viu? Todo mundo chama de Alcir. Quando a mãe vai dar bronca, fala assim, Alcir Augusto, vem cá. Desse jeito. É o grande problema da gente ter nome composto, Luiz Arthur. Eu sei. Não era assim? Não era assim? Sempre. Lá em Cipotânia, Alcir Augusto. Fofo, lindo, maravilhoso. Falou Luiz Arthur. Pode saber. Pode saber. Vamos lá? Vamos lá. Então tô igual o Galo. Bem-vindo. Eu de novo. Eu de novo, aí. Tô igual o Galo. Né, Marcelo? Ganhou. Aqui, o Marcelo não deixou eu ficar sozinho agora, não? Ali que tá todo contente ali, ó. Tá, ganhou do time lá, né? Lá eles jogam com cabeça de faraó lá no Egito e ganhou ontem, tá achando que vai ser... Feliz, tá feliz. Você sabe que logo no começo do nosso evento o Marcelo falou de time de futebol, porque não pode ser isso e tal. E aí eu acho que é um bom momento de eu falar publicamente qual o time que eu torço. Eu torço para o Vida Biotecnologia Esporte Clube. Aí sim! Ah, garoto! Pronto, agora pode seguir o evento. Gente, na verdade é o seguinte, Marcelo me chamou no canto ali e falou, eu vou ir também, senão você vai ficar na minha frente, eu não vou aceitar isso, nós vamos junto agora. Então ele vai pegar uma carona comigo aqui, vocês podem encher de perguntas, principalmente de preço, tá? Vale dividir, não, é só meu, o caixa é só meu. Já conversei com o Alexandre ali, chamei ele no canto, falei, Alexandre, eu de novo? Uai, tem que ter alguma coisa aí no final da história, né? Senão não dá. Tudo não dá, né, Sr. Luiz? Então vamos lá, gente. Gente, coloquei aqui um conceito que a vida tem sobre os Point of Care. O pessoal se prende muito às RDCs, né? Algumas coisas a gente tem que se prender mesmo, mas algumas coisas é texto, é o que está ali, e a gente interpreta conforme a gente acha que deve ou que é bom, né? Então, para a vida, no pensamento comercial dela, o Point of Care, são exames realizados fora de um ambiente laboratorial, com ou sem utilização de aparelho, sendo ele um teste confiável, de fácil execução, com resultados rápidos e precisos, tá? Então, é isso que a gente busca aí nos nossos testes, nas nossas linhas que a gente vai passar aqui agora. Então, para vocês entenderem que a RDC lá da Anvisa diz que o Point of Care é aquilo que você faz com o aparelho, seria a nossa fluorescência, tá? Sim. A gente quis dar uma abrangência desse conceito de Point of Care para não ficar inventando palavra nova, tá? Porque vocês vão entender bem na hora que a gente está juntando teste rápido, cromatográfico, com a fluorescência do Point of Care. A gente vai ter um portfólio completo juntando as duas opções. Por quê? Porque na hora, comercialmente, no final, os dois se unem, principalmente na sua finalidade. Então, a gente quer explicar isso. Nós vamos falar sobre teste rápido e vamos falar sobre FIAs, que é a fluorescência. Mas vamos tratar isso como uma coisa, como um negócio só. E aí vocês vão entender aí qual que é o conceito disso. Por isso que a gente está falando que a linha Point of Care nossa, ela envolve teste rápido, envolve fluorescência. É o conjunto todo, né? A gente não separa. Coloquei aqui alguns eficácia e praticidade de uso dele. Não é novidade para ninguém, mas só para relembrar aqui, hospitais, ambulâncias, farmácias têm usado muito o Covid aí, né? Consultórios médicos, campanhas de saúde, triagem e até mesmo para diagnóstico.
Então, nós temos aí a linha do Rapid Test e do FIA Test. No Rapid Test, teste rápido, com resultados confiáveis, fácil execução, rapidez na entrega dos resultados. Basicamente, hoje, com essa questão do Covid, né, já são testes que você não precisa exatamente ter uma pessoa de formação de laboratório para fazer. Ficou muito amplo isso, né? Para a gente é bom, muito bom. E é um tipo de teste que, assim, para a pessoa fazer errado, acontece, eu acho que acontece, mas a margem é muito pouca, porque é um teste muito simples, né? Quando você fala um teste rápido, ele é muito simples, é muito básico. Então, quando a pessoa vai fazer lá um teste de glicose, lá de colorimetria, por exemplo, se a calibração não está boa, tal, pode sair um resultado errado, então já é mais complexo. E a parte do teste rápido é bem simples. Então, nós temos aí na nossa linha o Covid AG, o Covid IgG e IgM, o Covid anticorpos RBD e IgG, dengue, IgG e IgM, o HCG rápido de 10UI, sífilis, HBsAg, HCV, HIV 1 e 2. Nós estamos aí com os lançamentos para 2022. São 9 testes que a gente... Não vou falar que a gente tem disponíveis, porque nem sempre a gente tem no estoque. Por quê? Acaba que a gente está priorizando aquele mesmo problema da fábrica e tudo, produção do Covid. Então, hoje eu tenho sífilis e HIV no estoque, caixas, quase que uma sala inteira lotada de sífilis e HIV, matéria-prima. O André e a Ana Marta e o Guilherme viram ontem, né? Lotado lá no estoque, só que não tem como fabricar, porque a prioridade está no outro. Então, a gente vai normalizar isso durante o ano, né? com essa capacidade produtiva maior. E aí vocês vão ver que esse portfólio de 9 ele vai se transformar em 30, por exemplo. Então, desses lançamentos aí, nós temos vários que a gente já definiu como alvo e alguns que a gente quer ouvir de vocês o que vocês acham que tem de sugestão para a gente buscar. Isso. Primeiro da lista aí, o Covid Autoteste, né? Que é o que está no auge aí. Troponina I, o FOB, que é o sangue oculto, dengue NS1, chikungunya, zika, malária, chagas, tuberculose. Então, essa é a lista. Volta lá. A lista que a gente está aí já previsto para o lançamento de 2022, e a gente gostaria muito de ouvir opiniões de vocês, sugestões, para que a gente possa... Os 3 primeiros já estão em registro, tá? O troponina, FOB e dengue NS1, que são os mais. Chikungunya, zika e malária, eu acho que é comum, né? Não tem tanta demanda, mas existem regiões específicas que têm até um consumo maior, né? O Chagas eu não sei como é que é. Tuberculose falaram que existe pouca gente que faz o teste, então pode ser um nichozinho. E aí a gente queria ouvir de vocês o que vocês têm de sugestão para a gente poder buscar. Não, foi exatamente isso. Quem falou? Fui eu. Malária e Chagas depende da Mas, região. exatamente. Falei assim, é bem específico, mas serve porque você tem... A gente atende o Brasil inteiro, então a gente precisa ter isso no portfólio. Troponina, FOB, dengue, NS1, chikungunya, zika. Legal. Tuberculose também. Agora, o resto aí, para nós lá, bem fraco. Ô Marcelo, eu não sei com vocês lá se aparece, porque tuberculose praticamente não tem opção. Tinha aquele lá da... Statum, né? Statum. O PPD. O PPD não tem mais, né? Não tem muita opção mais. Só que tuberculose aí, pesquisa anticorpo, lá era antígeno, entendeu? É diferente. Sim, estou dizendo que esse teste tem uma certa demanda, não sei o que o resto do pessoal do Brasil vai falar aí, porque não tem muita opção para fazer esse teste, entendeu? Nós pensamos nisso também. E alguém tem mais alguma coisa que vocês lembrem que acha que tem demanda?
Tox. Rotavírus, o CMV, né? Se quiser lembrar. Toxo, rubéola. Aí, ó, bem lembrado. A gente podia centralizar um telefone para eles estarem passando isso. Porque mas assim, a gente nós vamos comenta aqui, continuar batendo depois eles papo, passam, para a gente não vamos continuar perder. batendo papo. Então, toxo, CMV, rotavírus e qual outro? Rubéola. Rubéola. Mas eu tenho certeza que meus meninos lá estão anotando isso, né? Simone, Luiz, né? Os seus meninos estão Não pescando. estou vendo ninguém com caneta, ninguém com celular. Estão pescando. Vocês não anotou, não, Wisney? Wisney Leonardo? Não anotou? Muito bem pensado. Eles vão ficar sábado e domingo vendo o vídeo e anotando. Tecnologia aí, ó, com caderno da vida, tá? Perfeito. A gente pensando em teste rápido, quantitativo, qualitativo. Quantitativo nós vamos falar porque a gente já tem um portfólio grande no FIA. Acho que a maioria nem sabe o tamanho do portfólio nosso, que já está registrado, tá? E que a gente vai ver que a gente já tem muita coisa disponível. Tem muitos clientes que procuram o beta-HCG no cassetezinho. A gente tem possibilidade de ter? E para soro, hoje, né? Hoje é na tira, né? Só na tira e para urina, né? Esse de 10 já vai entrar a parte também, né? de sangue. Esse de 10 já vai entrar a parte de sangue. Tá. Mas aí os clientes cobram muito o cassete porque eles gostam de deixar isso anexado no histórico, no laudo do paciente para ficar arquivado. Será que tem possibilidades também? Eu acho que pode anotar. Eu não sei se seria uma prioridade até pela demanda, porque eu vejo isso, licitação e tudo, não vejo tanta exigência disso. Então a gente tem que ver na demanda que a gente vai ter para isso, porque a gente vai fazer dentro de uma prioridade, né? Para eventualmente vender, eu não sei se é a vantagem, a não ser uma coisa de nicho, que é o caso da tuberculose, porque eu acho que é interessante, porque às vezes você vai abrir portas com aquilo dali. É a mesma coisa o sangue oculto também, que é interessante. Inclusive o sangue oculto nosso hoje, ele está validado no Albert Einstein, né? Não, é o espermoteste. É o espermoteste que está no Albert Einstein. Mas o sangue oculto nosso é que nós paramos de fabricar por causa do processo produtivo, né? Fala aí no microfone aí. Gente, vou apresentar vocês. Esse é o Guilherme, tá? Para quem não conhece. Vale lembrar que esse espermatozoide que está validado lá é espermoteste. É tecnologia nossa. Não é possível que você forneceu também a amostra. O Renato tá de prova aí. Foi vendido para in vitro na época, aí o Renato levou para a vida. Entendeu? Entendi. Pode perguntar ao Renato. O problema agora vai cobrar copyright aí de cada teste vendido. Do Vitória. Vai lá comer uma muqueca boa lá com ele, é bom mesmo. Mas tem que ouvir, né? Então vamos lá, do Vida FIA, né? Então, gente, aí a nossa linha aqui de fluorescência, nós temos os equipamentos, que é o FIA Go, equipamento portátil, tem conexão Bluetooth, tá? Ele não tem impressora interna, justamente por causa do tamanho e design, não teria como colocar impressora, mas ele tem conexão Bluetooth ou via cabo, tá? E o objetivo dele também, esse daí é o verdadeiro point of care, né? Que é o beira de leito. Porque esse aqui, você vai ter o atendimento dentro da UTI. Aquele point of care de bancada é um equipamento normal de laboratório, só que portátil. Porque, na verdade, o point of care, na sua origem, é isso aí. Então, ele já é do tamanho de uma maquininha de cartão de crédito. Tem muita gente que já usa. Tinha gente que trabalhava no tradicional, mas depois começou a colocar esse no cliente. O cliente passou a aceitar e gostar muito pela praticidade, bateria recarregável com 12 horas de duração, né? E se quiser fazer
a impressão de algum laudo, você conecta ele via Bluetooth ou via cabo direto no computador ou Bluetooth direto na impressora e você tem a mesma coisa que o outro teria. Tá? Então, é uma máquina assim, que eu boto muita fé nele, principalmente nessa parte de emergência e dentro de ponto de venda de farmácia. Então, farmácia praticamente vai ser tudo em cima disso aí. O próximo da categoria aí é o Pro, que já é um equipamento que ele tem que estar conectado na tomada, ele não tem bateria. Tá? Tem impressora interna, impressora térmica interna, então ele já imprime o resultado. Depois, na sequência, aí vem o Plus. A diferença do Pro e do Plus vai ser o designer e o tamanho de tela. O restante das funcionalidades, impressora interna, resultados, a mesma coisa. Vocês não vão ver o Plus ali, vão ver o Pro. O Pro não é uma maquininha muito bonitinha, não. Tá? Ela é bem prática, robusta, não dá problema nem nada. Ela é a máquina de combate. O Plus é o irmão mais bonito dela e que vai ter uma tela maior. Então, tem, às vezes, até licitação que eles ficam botando pegadinha, que fala que a tela tem que ter, no mínimo, tantas polegadas lá. Aí, então, a gente já tem essa opção. Aí, então já tem isso. Só que as duas têm a mesma característica. É praticamente a mesma coisa, com um design diferente, com essa tela e ela dá uma impressão maior. Essa máquina, nós compramos 50 dela, só que não chegou ainda não. Deve chegar por agora dessa. E na sequência, a gente tem o Prime, que faz 6 testes simultâneos, não sendo obrigatório o mesmo teste, ou seja, você faz COVID, faz troponina, CKMB ao mesmo tempo. Tem um design bem bacana, uma máquina um pouco maior, com impressora interna embutida. Ele faz o descarte automático do cassete, você coloca, quando ele termina o tempo de incubação, ele faz a leitura e descarta. Embaixo dele ali, depois vocês podem ver lá na máquina, é uma gavetinha que pode deixar aberta e quando ele descartar o cassete, cai tudo na gavetinha ali. Eu aposto muito nessa máquina aí como cliente de um porte um pouquinho maior, mesmo porque a diferença de custo delas é muito pequena entre uma e outra, na hora quando você tiver uma demanda maior, e porque a gente tem pouca referência similar no mercado. Eu acho que a Seller tem, mas a dela tem 8 testes, mas a máquina acho que custa quase o dobro do preço, então eles não conseguiram colocar muita máquina dessa no mercado. Tem uma outra lá de 20 testes, aí é bem maior do que essa também. E eu acho que a Covalente que tem uma também parecida com essa, não é? Não tem? 5 testes. Mas ela faz, acho que a Covalente você tem que fazer o mesmo teste dos 5. Se você estiver fazendo uma troponina, você tem que fazer 5 amostras com troponina, né? O nosso não, você pode pegar 6 amostras diferentes, com 6 testes diferentes, você vai conseguir fazer. Essa. É porque você coloca ele lê. O chip é assim. Cada caixa do produto vai com um chip. Você começou a usar aquela caixa, você pega esse chip, insere no equipamento, já vai ficar na memória dele o lote desse produto que você está usando. Uma vez você inseriu esse chip, você vai tirar o chip, não precisa colocar mais, enquanto você estiver utilizando esse mesmo lote, já fica na memória do equipamento. Tá? O cassete vem com um código de barras, que quando a máquina lê esse código de barras, ela vai cruzar os dados com o chip que está na memória, ela já sabe qual teste que é. Você não precisa informar se é COVID, se é troponina, se é CKMB, ou seja, o software muito fácil, estão vindo todos em português já, as primeiras estavam em inglês, a gente já conseguiu agora vir todos em português. Tá? O pessoal pergunta de controle. O controle vai utilizar controles normais, Controlab, PNCQ, tá? Vai, junto com a máquina, um cassete controle. Esse cassete controle é para você verificar o funcionamento da máquina. Ele vai com um chip também, você insere o chip e lê esse cassete controle. No menu de controle, a máquina verifica e te dá ok ou não para a máquina.
controle dos testes. Aí são controles comerciais. Controlab, PNCQ, igual fazem bioquímica, igual fazem hematologia. Tá? A ideia, gente, quando a gente fala aí numa máquina dessa, eu vou levar lá para o meu cliente, beleza, hoje Covid está bombando, ele coloca uma máquina porque tem muita demanda de Covid. Né? Mas a ideia não é só isso, é o cliente usar tudo. Aí você vai falar comigo assim, mas ele terceiriza o exame por R$ 1,40, não sei, R$ 2,00, não é isso que o pessoal fala? Tá. Mas aí você tendo um portfólio completo, você vai mostrar para ele que com uma única máquina, ele vai fazer N testes. Tá? Aí ele vai falar assim, mas isso dá pouco, é um por mês. Se eu te comprar um kit desse, ele vai vencer na minha prateleira. Aí a gente vai entrar com um kit menor, que nós vamos montar, vai ter os kits aí com 10 testes. Então você vai mostrar para ele, você tem 10 testes com a validade de 2 anos. Então, ao invés de você terceirizar, vai sair um pouco mais caro para você, mas você tem agilidade no resultado, você libera o resultado do cliente mais rápido e você faz tudo aqui dentro. Tempo que você vai ter um funcionário para separar a amostra, para mandar para o apoio, para esperar 2 dias para ter resultado. Isso aí agiliza. Então, a ideia é essa, é mostrar para o cliente que ele tem um portfólio completo e até esses exames que tem pouca demanda, que vem 1 por mês, que vem 2 por mês, ele pode fazer no laboratório dele. Né? Então, complementar alguma coisa? Complementar alguma coisa? Não. Vai ficar só na aba. Tá Eu bom. dei uma pescada aqui, acho que foi isso. Tá bom, gente? A ideia é essa. Bom, são testes por detecção de fluorescência. Resultado de testes quantitativos, sai o valor, né? Não é somente igual os rapid de teste que é positivo ou negativo. Então, ali, além dele mostrar para vocês, escrever lá se está positivo ou negativo, ele te dá um valor quantitativo. E ainda tem a opção de modo de leitura rápido. Eu tenho uma demanda muito grande, ele só lê 1 por vez, ou lê 6 ao mesmo tempo, mas eu tenho uma demanda muito grande. Ele pode marcar o tempo fora e depois na máquina só realizar a leitura. Então, ele tem os 2 modos. Tá? Isso facilita um pouco o trabalho. Se eu tenho um teste só, se eu tenho 5 testes, eu coloco ele lá, vou fazer outras coisas, quando der o tempo ele lê. Se eu tenho vários testes, eu posso fazer todos, depois só ler. Marco o tempo, 10 minutos, 15 minutos, o que for do teste. Tá? E outra coisa, essas máquinas, já me perguntaram aqui, ela não fala para você na tela como fazer o teste, tá? Covid, tem que pôr tantas gotas de tampão, com isso. Ela não fala, tem que ser de acordo com a instrução de uso de cada teste que vou fazer, tá? E nós temos hoje o maior portfólio do Brasil desses testes. O que a gente fala do maior portfólio, pode ser que até algum concorrente tenha quantidade de testes, de opções de testes maiores. Só que o nosso, todos são para as 4 máquinas. Então, eu não preciso ter máquinas diferentes para o tipo de teste. A Eco, por exemplo, tem algumas opções de teste, você tem que ter uma máquina específica para uns testes, outra máquina para outros. E as nossas, os 37 que estão registrados, que a gente vai mostrar daqui a pouco, todos eles funcionam em qualquer uma das 4 máquinas. Certo? Bom, eu coloquei esse desenho aqui do marcador Europe, porque eu ando viajando aí e o pessoal fala algumas coisas erradas, tá? Alguns clientes, quando você falava do Europe, eles entendiam que um kit que tem uma qualidade da Europa, veio da Europa, tá? Então, eu resolvi colocar isso aqui, porque aí eu ia explicar, o európio é um componente químico, né, da tabela periódica e ele é um marcador. Ele faz que tenha uma precisão melhor no teste, tá? Que você tenha um resultado mais fidedigno, mais próximo do real ali. Então, eu coloquei só mesmo por curiosidade, porque eu já peguei isso em vários lugares. E aí o pessoal, é igual da Europa, né? Tal. Não é igual. Não sei como é na Europa. Eu até brincava, não sei como é na Europa. Aí eu explicava o que era. Aí eu coloquei mesmo para... Todos os nossos testes têm um marcador Europa, tá, gente? Então, assim, uma das coisas, eu tive num laboratório, fazendo uma validação com uma outra marca, e aí os resultados ficavam um pouquinho diferentes. Aí a primeira coisa que eu falei lá com o doutor, falei, doutor, vamos ver a instrução de uso, vamos ver se tem
um marcador ou não, aí ele nem sabia que tinha isso, e depois a gente chegou à conclusão que poderia mesmo dar uma diferencinha, porque a composição era diferente. Bom, nós temos aqui no pacote de marcadores cardíacos CKMB. Aí vocês vão observar que a nossa estratégia comercial dentro da linha de fluorescência foi trabalhar com áreas de atuação, né? Então, eu tenho marcador cardíaco, ele vai passar por área, então eu tenho infeccioso, eu tenho cardíaco. Então, sempre que a gente faz um trabalho comercial, a gente tenta vender o direcionamento para aquela solução. Então, eu vou para o hospital cardíaco, eu tenho essas opções. Nós estamos trabalhando, por exemplo, junto com o Paulão aqui, maior centro de transplantes do mundo, né, de rins. Então, o Hospital do Rim em São Paulo, ele vai fazer uma validação para a gente, e a gente tem um painel chamado painel nefrológico de 4 ou 5 marcadores. Então, esse painel nefrológico vai ser uma abertura para a gente entrar no maior hospital da América Latina, tá? Do mundo, né? Maior mundial do mundo, viu, gente? Então, isso é uma referência. E aí, isso serve depois para a gente usar isso como demanda. Então, eu tenho, às vezes, aquele nicho de mercado, um N-Gol, por exemplo. Ele vai vender bem dentro de um hospital desse. Mas eu vou ter, regionalmente, uma abertura em algum determinado hospital, entrando com um marcador que só a gente tem em fluorescência. Entendeu? Às vezes você vai ter isso em quimioluminescência, não vai ser uma demanda tão grande, e ele prefere fazer isso em fluorescência, e a gente consegue usar isso como abertura, oportunidade de mercado. Tá? Então, você vai ver painel cardíaco, painel infeccioso, painel de Covid, cada um deles assim. Eu vou embora. Deixa. Não, eu tô só dando complemento aqui. Não, isso, o Paulão confiando aí na nossa marca, né, abriu as portas para a gente lá, a gente foi muito bem aceito, e em breve a gente vai ter notícia disso aí, se Deus quiser. Dímero D, na linha dos cardíacos, mioglobina, ProBNP, troponina e troponina T, e o trio cardíaco também, que hoje faz muita falta. O único que ainda está em processo de registro é o trio cardíaco. O restante, todos estão registrados, tá? Inclusive a troponina T, que só trouxemos a troponina T, porque a Roche tem a troponina T, e tem muita licitação que o pessoal coloca, às vezes, essa reserva de mercado. Teve uma até lá no Acre, o Agostinho até acompanhou com a gente. Aí, o que aconteceu? Queriam desclassificar a gente, porque a troponina exigida era T. Aí nós entramos com recurso, não foi, Claudinei? Aí entramos e o negócio ficou para lá. Aí falaram que iam cancelar o pregão, aquele negócio todo. Acabou, e a gente não tinha realmente a troponina T naquela época. Aí nós batemos o pé, parece que agora a demanda aumentou tanto, mandaram para a gente o contrato outro dia, né? Aceitando a troponina I. Mas esses casos vão acontecer, então a gente começou a ter a troponina T, porque ninguém vai conseguir tirar a gente do mercado por falta de... A Celler tem? Então vamos ficar a gente, a Celler e a Roche agora nisso. Tá? Então essa é a opção. Então não é um produto que vai vender igual a troponina I, mas a gente tem essa opção também. E o painel cardíaco também entrando dentro da mesma linha. Alguns casos o pessoal ainda trabalha com o painel cardíaco. Teve esse caso São José do Rio Preto, né? Eu lembro que... Não, na verdade eu já tinha o registro, só que eu não tinha uma amostra dela para te mandar, não foi isso? É importante que a gente trabalhe com a troponina I ultra sensível, entendeu? Essa troponina I aí, ela pega lá uma faixa bem altinha já, 0,3, que não é bem visto pelos médicos cardiologistas, entendeu? Tem que ser aí, que ela é ultra sensível, tem que ser a 0,01, entendeu? Tem que trabalhar em cima disso.
Mas o nosso fornecedor não tem a ultrassensível, então, assim, não vou prometer. E, pelo que eu sei, é só a Abbott que tem a troponina ultrassensível. Não é isso não, Marcelo. Aí é mais sensível do que a T, ou seja, aí é melhor. É isso que ele falou. Não, aí tudo bem, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas existe aí ultrassensível também. Não, a Abbott que tem a em fluorescência, eu acho que é. Em fluorescência, eu acho que é. Em quimioluminescência é outra coisa, mas estou falando dentro do point of care. Acho, tá? Não tenho certeza. A Abbott, como é que chama aquele aparelho da Abbott aí, Álvaro? O point of care da Abbott. Acorda o Álvaro aí, gente. Hã? O STAT, Não, a troponina, troponina ultrassensível lá, eu acho que é da Abbott mesmo, A STAT, Então já tem no iChroma? É bom saber, a gente tem que começar, porque o iChroma tem, pelo que ele falou, e eu sei que a Abbott tem. O Triad tem? Ultrassensível? Tem. Entendi. Vamos lá? O CKMB, ele é massa ou não? É CK massa, eu acho que é. Não, vou ter que confirmar, Eric. Sim, atividade? Vou confirmar essa informação e até final do dia hoje a gente... Eu tenho quase certeza que é. E ainda aí a gente vai ter o PCR Duo, né? O nosso PCR, ele pega a faixa para trabalhar como marcador cardíaco e a faixa para trabalhar como infeccioso. Por isso que ele é chamado de PCR Duo, tá? É o mesmo teste que gera os dois resultados. Mioglobina e CK. É o mesmo do Triad. Aí. Vamos lá. Marcadores infecciosos. Vamos ver o Covid-19. Covid-19 GG e IgM. Eu coloquei a parte de anticorpos juntos, que vai englobar tudo aí. Covid-19 anticorpos totais. PCR Duo vai entrar também, que ele pega a parte de infecção. Influenza A e B. Procalcitonina, Strep A e o vírus sincicial respiratório e a dengue GG e IgM. Não, só não tem estoque, mas está vindo a importação. Todos esses testes eles já estão registrados, com exceção do RSV, que ainda não tem estoque, que nós não fizemos a primeira importação. Tá? Tá chegando agora, a partir de março já vai ter. Mas todos os outros têm, o Strep A tem, influenza, não tem hoje porque acabou no estoque, mas vai repor, procalcitonina, PCR Duo. Dengue, GG e IgM também está chegando, porque saiu o registro dela agora em dezembro. Então está chegando agora nessa importação agora de fevereiro. E agora eu queria que você explicasse, porque a gente não teve assim tanta, e houve receptividade, ou porque, talvez por um trabalho mal feito comercial nosso. A gente vende o Covid-19 GG e IgM, toda hora que entra no estoque sempre tem demanda, e o anticorpos totais a gente não vende, eu tenho até muito estoque lá dele. Tá? Agora eu queria que você explicasse a diferença entre os dois, porque o pessoal começa a entender a demanda, até para a gente poder gerar isso no mercado. Tá? Bom, no anticorpos totais ali, a gente vai pegar o total da carga de anticorpos. Então, as pessoas que já foram vacinadas, que já desenvolveram esses anticorpos, a gente consegue detectar e pegar ali. Tá? E o Covid, GG e IgM, a gente já não consegue pegar o da vacina só. Então, se a pessoa não teve o Covid e foi só a vacina,
a gente não vai conseguir pegar ali. Teria que ser anticorpos totais. Ok? Que tipo de trabalho, porque me ajudem aí, que tipo de trabalho pode ser feito para a gente conseguir colocar isso no mercado? Ou não tem, vocês não veem nada que é interessante trabalhar nisso? Preço bom, gente, faço preço bom. Vocês veem algum gap do mercado que vejam que tem? Porque assim, eu fico tentando pensar assim, vamos colocar em farmácia para farmácia verificar, você quer saber se você está com a carga de anticorpo boa e tudo, mas isso hoje parece não estar significando quase nada, né? Eu estava lotado de anticorpo e semana seguinte estava de Covid. Ali no IgG e IgM, tá, o IgG e IgM a gente vai ser detectado só se a pessoa teve Covid. Aí seria o anticorpo natural, vamos dizer assim. No anticorpos totais, a gente vai pegar o anticorpo desenvolvido pela vacina, somente. Quer dizer, então, que o anticorpos totais, ele pega vacina. Eu Isso. acho que ele pega tudo, não? Isso aí, como Ele que ele vai pega, separar inclusive, isso? eu acho que ele pega natural e vacina. Que ele Eu separa. acho que o outro só pega o natural, né, não? Eu vou ter que confirmar A também lógica isso aí, é então. mais pra ou gente- menos, eu acho que Vamos é isso. confirmar. A Simone, deixa a Simone auxiliar a gente ali. Nós estamos falando de FIA, tá? Fluorescência. Nós estamos falando de fluorescência. Porque o que nós observamos no anticorpos IgG, o teste rápido, que o paciente, após vacinado, você não estava tendo essa diferenciação. Ou se o paciente já teve Covid, ou se já foi vacinado, ele estava detectando IgG e IgM. Mas isso é O teste rápido. Agora nós estamos Agora, falando da o vida- fluorescência. É. O que a gente quer? O teste rápido estava funcionando como se fosse um anticorpo total. E, na verdade, eu acho que o que pega tudo é o anticorpo total. Hã? É porque Não, o por totais exemplo, inclui IgA também. gente. Hoje, não tem, não? Hoje, por exemplo, se você foi vacinado e não Mas teve Covid, o IgG e IgM não vai pegar, ué. Vai pegar? Tô perguntando. Vamos. Não precisa bater, não. Eu tô perguntando. Vamos. Ah, entendi. Nós vamos confirmar Não, isso aí. esse é que é vamos o pôr. fato. Assim, eu não sei nem como que eu faço para colocar isso no mercado. Então, eu estou querendo entender o que é para a gente conseguir ter uma estratégia de venda para esse produto. Ué. O anticorpo total, né? Marcelo, logo que chegou a Covid, 2 anos atrás, se não me engano, a Seller lançou o primeiro kit que pegava anticorpos positivos. Tá, entendi. Não separava IgG Não e separava IgG e IgM. Eu acredito que é isso aí. É esse kit. Entendi. Ele pega Seria todos, isso. Pega IgA, todos. Isso. Mas pega todos, ele não separa. Mas não tem nada a ver com doença e vacina. Entendi. Nós vamos confirmar. Então, isso é como se eu tivesse andado para trás. Entendi. Então vão Vamos lá? vender Vamos seguir. vender no quilo mesmo. Aproveitar vou os só cassetes pedir. dele para colocar outra coisa lá. Desmontar tudo. As caixas. Conseguir tirar as etiquetas. Nós vamos confirmar essa A informação. caixa não serve aqui. mais, que agora vai ser tudo caixa nova. Nem serve. É só... Nós vamos confirmar essa informação aqui, para a gente não ficar na dúvida, né? Vamos lá?
Na nossa lista aí seguindo, a gente tem os pacotes dos marcadores renais, cistatina C, N-gal, microalbuminúria e o beta-2 microglobulina. Vai entrar nesse pacote. São os 4. Os marcadores hormonais, beta-HCG, TSH, T4, T3, FSH e a progesterona. Tem mais um, E o isso que eu ia LH. te falar. Você faz suspense, que eu falei, são 7, como é que aparece? Então é isso aí, todos esses daí já estão registrados, tá? E se não tem todos no estoque, vai ter até o início de março, porque é a importação que a gente fez agora daqueles que saíram com registro mais recente. Não, é total, né? Não tem o... Marcadores tumorais, PSA, o CEA, alfa-fetoproteína e o fóbio sangue oculto. Sangue oculto já está disponível também, viu? Esse é um produto que tem muita demanda para... Esse é o que chegou agora, acho que semana que vem já tem. A gente tem também para o monitoramento de diabetes, que é HbA1c. Na parte de reações alérgicas, o IgE. Então, gente... E esse ano ainda, fora os que estão em registro, são 37 aí nessa lista. Eles já lançaram lá, e nós vamos registrar o HIV, a ferritina... Qual que é o outro que nós falamos? Tem mais um. A gente cogitou fazer... São 3 ainda que já estão prontos lá. E eles estão desenvolvendo, que ainda não liberou, mas eu acho que esse ano a gente ainda consegue, para o segundo semestre, a vitamina D também, que já está adiantado lá com eles, e eles falaram de um projeto, acho que o Hernani, não sei se é a vitamina B12, um negócio assim, tá? A vitamina D eu acho que tem alguma coisa. Como é que é a vitamina D, a demanda por ela em fluorescência, você que tem? É ruim? Então porque ela, comparando com apoio com quimiluminescência, né? Então, mas vamos ter esses daí disponíveis também durante o ano. Não, assim, nós nem temos ela disponível ainda. Então, no segundo semestre, eles vão disponibilizar, mas a gente não sabe custo, não sabe nada. Estou só querendo saber como é que é o mercado aqui para a gente... Não, porque vitamina D é um exame que todo médico hoje você faz. Quando você faz check-up, todo mundo pede. Mas tem que ver custo, né? Porque a gente faz na bioquímica, não é, Alci? Faz também. É um exame que pede direto. É B12, aquele complexo, né? Vitamina B12. Agora, vitamina D, direto os médicos pedem. Você pode ver que eu pus em todos, eu pus 20 minutinhos de respiro sempre para manter essa ideia de... Grávida também, todas fazem, é muito pedido. Não, só essa questão, tá? Então, dentro daquilo que eu falei, a gente está fazendo um levantamento, ainda não existe disponível para trazer para o Brasil, mas vai estar, porque eles já alertaram para a gente que eles estão com aquele processo deles lá de primeiro aprovar na China para depois disponibilizar para exportação. Então, assim que eles tiverem, eles vão disponibilizar. Aí sim que nós vamos saber custo, essa parte toda. Tá? Mas o importante da gente mostrar nesse portfólio é que a gente tem esse portfólio grande para quê? Para que a gente possa atender, às vezes, um N-gol desse aí, que vai fazer a gente entrar no hospital do rim, está levando procalcitonina, o que mais? É uma lista enorme lá. Dímero, cistatina já seria nefrológico, mas está levando outros testes juntos e... Não, o N-gal é que está levando a gente, por causa dele é que nós estamos levando um monte de coisa. Mais 3 máquinas de íon seletivo e mais alguma outra coisa lá que ela... Então, ou seja, um produto
que às vezes não vende. Às vezes um IGE daquele dali que você oferece para um cliente, ele te dá uma abertura para você trazer todo um outro portfólio do seu trabalho, que pode ser até nem seja de point of care, pode ser de outra área, que é o caso aqui do Hospital do Rim, que a gente chegou lá com a proposta do painel nefrológico e estamos saindo de lá com íon seletivo, com outras opções, inclusive fora da área nefrológica. Sim, sim, uma coisa puxa a outra, né? Aí quando você leva para eles uma solução, eles esquecem lá do externo e vão fazer dentro da clínica deles. Exatamente. Tá ok, gente? Acho que a maioria já conhece, né? Eu acho que essa parte de point of care, de fluorescência. Então, a gente quis juntar isso, principalmente porque a nossa ideia breve ainda não é consolidada, porque a gente não tem um portfólio tão grande, e agora com o autoteste, eu acho que vai ajudar muito a gente se colocar dentro do mercado farmacêutico. A gente tem um modelo, talvez amanhã a gente fale mais, mas porque a gente fica muito preocupado com para o fabricante, é muito fácil entrar nas grandes redes varejistas. Fácil, entre aspas, né? Muito mais fácil do que seria para um distribuidor. Então, por exemplo, um distribuidor não vai conseguir entrar na Raia, na Pacheco, na Araújo, porque os caras vão comprar direto da fábrica. Tá? Então, o nosso modelo de negócio com o distribuidor, ele vai ser atuação regional com as grandes ou médias redes regionais, que isso acontece, né? Lá no Pará deve ter alguma rede regional, como o interior de Minas, nós temos várias redes pequenas, de 40, 50 lojas, que têm condição de ser atendida pelo distribuidor. Mas o mais importante, quando a gente trabalha grandes redes, que vão ser tipo a Raia, Araújo, a gente tem que agir, e a maioria do nosso mercado não está acostumado a trabalhar com aquele conceito de sell-out, que é o conceito do varejo. E a gente vai ter que se adaptar a isso até para crescimento e sobrevivência. E como é que é esse conceito? É a mesma coisa de você trabalhar para um Carrefour, que, por exemplo, ele chega para você, a partir do momento que ele gosta do seu produto, ele vai te dar o espaço na gôndola, vai te dar aquele espaço, talvez vá até cobrar pelo espaço que vai te colocar na gôndola, mas ele te entrega aquilo. O resto é com você. Você tem que fazer seu produto vender. Se você não performar, ele daqui a pouco vai dar o mesmo espaço para outro produto entrar no seu lugar. Então, esse conceito, como é que ele vai funcionar com a gente? A partir do momento que a gente conseguir fechar a nível de Brasil, por exemplo, a Raia, que tem no Brasil inteiro, que é o grupo DPSP, a Raia não, Raiazil, que é DPSP Pacheco, é a Raiazil, por exemplo, que tem no Brasil inteiro. Tem desde Porto Velho, tem Raia, não tem? Desde Porto Velho a Porto Alegre, cada um desses. A gente precisa de uma estrutura local para trabalho no ponto de venda. E como é que é esse trabalho no ponto de venda? É através do nosso parceiro. Então, se eu tenho um distribuidor que tem capacidade de atender, eu vou ter um modelo de remuneração para esse distribuidor, claro, se ele tiver interesse em fazer esse trabalho, que ele vai poder ter uma linha de trabalho fazendo visitas em ponto de venda e sendo remunerado por isso. Essa vai ser uma forma. Ao mesmo tempo, ele vai ter a forma de venda, que é a venda para as redes menores. Então, é como se eu estivesse pagando por um trabalho para as grandes redes, porque as grandes redes vão comprar direto da gente. Mas eu preciso de alguém para visitar, mexer na gôndola, ver, tirar pedido, colocar... Eu não vou montar uma estrutura regional. Eu vou querer que o meu parceiro faça isso. E ele vai ganhar para fazer isso. Então, ele vai dividir parte do meu lucro com aquilo dali. Então, esse é o modelo que a gente quer colocar. E, ao mesmo tempo, você tem a Raiazil. Me fala uma regional lá de Rondônia, por exemplo. Hã? Ultrafarma. Então, a Ultrafarma, ela talvez você consiga fazer o atendimento direto.
Por quê? Porque eu não vou colocar uma estrutura para vender para ele. Ou então eu vou falar, ó, você atende essa, enquanto eu atendo a grande, que a minha negociação é lá em São Paulo. E você vai atender aquela dali. Então eu vou fazer uma condição de preço para que você possa atender essa regional. Então a mesma ideia que a gente tem com, talvez, os grandes centros, quem está muito focado em atender capital. Se vocês atenderem, por exemplo, Rio de Janeiro, se for ficar focado só na capital, não existe pequenas redes na capital. No interior do Rio você tem. Búzios mesmo tem lá, na região dos lagos, tem uma, esqueci a marca lá, Americana, um negócio assim, que é uma rede lá de 30, 40 farmácias. Essa existe condição de você atender. Então, exatamente, eu vou negociar lá em São Paulo, com a grande rede, e eu vou precisar de um atendimento local. Então, por exemplo, a minha ideia com o distribuidor é que ele atenda os meus pontos de venda localmente. E aí eu vou repartir o lucro com esse distribuidor. Porque, por exemplo, você vai estar oferecendo uma mão de obra, que vai ser sua, para fazer esse trabalho. E eu vou te remunerar por esse trabalho. Aí eu vou falar, ó, vamos fazer uma rota, porque eu preciso atender tantas cidades, você vai juntar o portfólio do seu atendimento, o vendedor vai visitar laboratório e vai visitar farmácia. Isso. Não, continuam fazendo. Não, mas continuam fazendo. Então, mas tinha... Aqui tem até fila para fazer. Tinha alguns testes que estavam irregulares, que não tinham nem registro. E foi suspenso. Pelo menos lá em São Paulo a gente ouviu falar. Então, dependendo do produto, eles mesmos disponibilizam as pessoas para fazerem os testes. O que você vai fazer é uma... Não, mas a ideia, assim, nós não vamos ficar fazendo teste para eles. Você vai só olhar as gôndolas que tem lá. A ideia nossa é o conceito do varejo. O vendedor vai fazer... Igual como é que chama? O representante da indústria farmacêutica. Ele vai lá, vai colocar o cara... Porque vai ter, do lado do nosso autoteste, vai ter um autoteste da Eco. Esses caras não têm fidelidade com o mercado. A Eco, por exemplo, largou o mercado laboratorial para ir para o farmacêutico. Aí eu falei, ótimo, deixa ele queimar o filme no laboratorial, a gente fica aqui, porque depois, quando a gente estiver no farmacêutico, eles vão ter o Eco, mas vai ter a gente também, porque o varejo, ele não pega uma marca só. Ele põe as marcas que tiverem competitividade. Se tiver 3, 4, ele põe as 4. Aí você que se brigue lá, que se vire com o mercado para você conseguir vender mais que o seu concorrente. Isso. Vou ter que ter promotor próprio para isso, porque a quantidade de farmácias que tem dentro da minha região é gigantesca. Não dá tempo do vendedor fazer. Isso. E aí, pelo número de farmácias, pelo número de venda, é que vai provar se dá ou não dá para poder fazer essa promoção. Isso é fato. Então, esse é um modelo que a gente quer colocar isso, é que o fato da gente ir, que fatalmente vai acontecer, não só com a gente, com outros, para atendimento à indústria farmacêutica, a gente não vai deixar de colocar o nosso distribuidor junto desse processo. Então, cada um vai ter um modelo, cada um vai ter a sua peculiaridade, mas a gente faz questão de trabalhar em conjunto, mesmo porque a gente não vai ficar montando estrutura externa para atender Brasil inteiro. Nós vamos querer trabalhar sempre com os nossos parceiros. Tá? Então, eu acho que vai sobrar para todo mundo. Essa que é a mensagem que eu queria dar. Agora, sempre é aquela mesma coisa. Acontece aqui, volta e meia, tem regiões aqui no Brasil, eu vou dizer, São Paulo, Goiás, que às vezes a Vitra, por exemplo, vende direto lá, hematologia e tal. Aí eles vão lá fazer um preço absurdo de barato, que é praticamente o preço que o distribuidor vai. Aí eu tento fazer o melhor preço possível, porque eu sempre falo assim, eu prefiro que você compre de mim, mesmo que eu tenha que te vender mais barato, que eu te ajude e tudo, para você colocar a máquina lá. Mas se não dá, eu vou direto, remunero o cara para a gente não perder negócio. Mas isso é muito pontual, porque depende da região.
Então, eu posso fazer isso nessa região. Goiás, por exemplo, bioquímica, até 200 testes e hematologia, volta e meia tem que fazer isso. Agora, quando você vai para outras regiões, você não precisa fazer isso mais. Por quê? Porque você quer privilegiar sempre o cara. E quem normalmente gera essa demanda da venda direta são vocês, porque a gente dá essa opção e a gente quer que vocês não percam o negócio, porque depois vocês vão vender o reagente lá também. Então, essa é a ideia. Mas eu prefiro sempre vender para vocês, para que vocês tenham essa estrutura e que façam lucro em cima disso, da máquina também, de todo o processo, não só em cima do reagente. Isso. Então, e tem o promotor que vai na loja verificar como é que exatamente. Está, se está arrumado porque, ou não. sabe como é que funciona o promotor nisso? É igual o caso. Por exemplo, eu trabalhei no varejo um tempo, então uma oportunidade que eu tive foi um case, foi o próprio, por isso que eu dei o exemplo do Carrefour. Foi o Carrefour em São Paulo, tá? Trabalhava para uma empresa que ela tinha um faturamento X, só com a entrada do Carrefour em São Paulo, dobrou o faturamento dela. Foi um trabalho, foram 82 lojas do Carrefour, por isso que eu conheço o interior de São Paulo todo. Eu fui em cada loja do Carrefour, 82 lojas, não pegamos todas as lojas e colocando lá dentro. Você não tira pedido dentro da loja, mas se você não tratar bem, não colocar um promotor lá, seu produto fica jogado, porque chega o outro concorrente, ele empurra o seu produto lá para o lado. É claro que eles não deixam ficar bagunça, porque tem uma certa organização, mas ele fica passando. Aí você tem questão de validade, apesar do shelf life nosso ser alto, mas tem questão de validade, você tem questão de arrumação, porque a arrumação vende, tem questão da promoção. Eu posso chegar num determinado momento no mercado e falar assim, ó, nós temos que baixar o preço. Aí nós vamos fazer uma negociação na ponta e chegar lá. Só que aí eu tenho que avisar para o promotor que o preço lá na região, lá em Porto Alegre, por exemplo, está mais baixo que o preço de Porto Velho, por exemplo. Aí eu tenho que ter um promotor para ir lá, porque não são eles que vão ficar trocando isso. É a gente que tem que cuidar dessas promoções. Mas, Marcelo, você acha que eles vão fazer multimarcas ou eles vão fazer leilão com as marcas existentes no mercado? Eles vão ter pelo menos 3 marcas. Então. Pelo menos 3. Isso, assim, é do varejo. É claro que se eles puderem ter 4, vão. Mais do que 4 eu acho difícil. Tá? Mas, por exemplo, eles não vão ter essas marcas desconhecidas. Por exemplo, o nosso mercado laboratorial começou a aparecer Lepo da vida, como é que chama aquela lá de Goiás, que fabricava perfume e depois começou a... Nutriex. Tem até nome de ração de cachorro, né? Nutriex. Os caras eram fábrica de, acho que, desodorante, alguma coisa assim, começaram a importar e botaram a marca aqui. Só que, assim, se você não tiver nenhuma identificação com o mercado consumidor final, de confiabilidade, os caras não vão colocar, porque é totalmente diferente esse mercado. Eles têm lá Merck, Abbott, Roche, Janssen, tudo, são marcas conhecidas. Até as genéricas do Brasil são conhecidas. Se você chegar lá e ver uma marca desconhecida, você mesmo desconfia do remédio que você vai comprar. Então, assim, é outra perspectiva. O importante é o quê? Não é fácil, a gente vai entrar, e é um mercado, quando você começa a ver o faturamento desse mercado, primeiro que nós temos um autoteste Covid. Na época que isso entrar também, não vai ser aquela maravilha que todo mundo está achando, que vai vender para caramba, que vai ter, não. Vai ser uma coisa de consumo normal. Tá? Agora, isso vai ser uma abertura para outros testes. Hoje já tem HIV não é autoteste, né? Mas tem um HIV, né? Que vem de farmácia, né? Então, daqui a pouco, vocês vão ter vários testes que vão ser oferecidos nessas farmácias. A farmácia vai virar um centro de serviço. E o mercado é muito maior do que esse pequeno mercado laboratorial que a gente tem. Então, é isso que a gente tem que estar sempre conectado para entender que nós temos que nos adaptar e isso vai mudar muito. É o futuro da gente, vai depender muito dessa adaptação nossa nesse futuro. Tá? A própria pandemia já deu um exemplo de quem se adaptou rápido, cresceu, evoluiu. Quem não adaptou, ficou pelo caminho. Tá ok? Alguma dúvida? Certo?
Agradecer a todos vocês pela atenção. Vamos firme e forte, que lá na frente tem um sucesso nos aguardando. E ele é nosso. Tá bom? Obrigado. Bonito, hein?